Boa noite, meus queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de oração nessa noite. Vamos agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, Pai, que na manhã desse dia se renovou ao nosso favor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado pelo suprimento das nossas necessidades, ó Pai. Tudo aquilo que o Senhor é, ó Pai, tem feito por nós, em nós e através de nós. Nós te somos gratos. Abençoa, Pai, o teu povo reunido em seus lares nesse instante. Dá-lhe sabedoria, ó Pai, para ouvir a tua palavra e assim aplicarem as lições, ó Pai, às suas vidas, podendo, ó Pai, glorificar o Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, ó Deus, por nós. Não cansamos, ó Pai, de agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo aquilo que o Senhor tem provido, ó Deus, por nós. Abençoa, Pai, mais uma vez te peço, cada um dos teus servos reunidos nesse instante, ó Deus, buscando a direção da tua palavra, pois em nome de Jesus é que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos louvar o Senhor, Ele é exaltado. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado seu nome. Louvarei, Ele é o Senhor. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele é exaltado, o Rei exaltado nos céus. Amém? Hino 377 do cantor cristão, não sei porquê. Não sei porque de Deus o amor a mim se revelou, por que razão o Salvador pra si me resgatou. Mas
eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Ignoro como o Espírito convence-nos do mal. Revela Cristo, o Verbo seu, Consolador real. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou áureos dias vêm até da vida o fim. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. E quando vem Jesus, não sei se breve ou tarde vem, mas sei que meu Senhor virá na glória que Ele tem. Mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Amém? Por fim, quem nos separará? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada? Porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar, nada, nada poderá nos separar do amor de Deus
que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo. Nada, nada poderá nos separar. Nada, nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor, que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Vamos então agora passar a mensagem da palavra do nosso Deus. Muito bem, meus queridos irmãos, vamos passar então a mensagem do Senhor nessa noite, nosso culto de oração, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que nós temos, né, de podermos então juntos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. O texto que nós vamos ver nessa noite é Deuteronômio capítulo 1, Deuteronômio capítulo 1, versículos 26 em diante. Hoje nós vamos ver mais um capítulo, né, dos combates da alma. Nós vamos ver mais um gigante contra o qual nós precisamos lutar ou precisamos combater. Me refiro ao medo, né? Hoje nós vamos então combater o medo, tá certo? Vamos então abrir nossas Bíblias, Deuteronômio capítulo 1, versículo 26 até o versículo 33, que nos diz assim, Deuteronômio 1, versículos 26 ao 33. Porém vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio, por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós, segundo tudo que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho por todo o caminho pelo qual andastes até chegastes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite, no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia, na nuvem. Amém? Vamos então orar, agradecer ao Senhor. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, pelo teu amor, pela tua misericórdia, Pai, em nossas vidas. Por mais essa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos, ó Pai, aqui, cada um dos irmãos reunidos em seus lares, ó Pai, em família, podendo também adorar o Senhor. Que o Senhor, Pai, os abençoe, dando sabedoria e discernimento, para que possam, Deus, também compreender a tua palavra. E uma vez compreendendo, ó Pai, possam aplicar as suas vidas. Abençoa cada um deles, Pai, os irmãos da igreja, os irmãos da congregação, aqueles que nos acompanham, ó Pai, pelo nosso canal no YouTube, que o Senhor possa estar, ó Deus, abençoando a cada um. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos direcione nessa noite, pois é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos quase chegando ao final, né, dessa série, Os Combates da Alma. Foi uma série programada para esse período de quarentena, né, e graças a Deus, parece que logo nós vamos estar reunidos, né, semana que vem, se assim Deus nos permitir, e aí eu acredito que essa série tenha cumprido o seu propósito. Nós vamos encerrá-la aí nos próximos dias, tá certo? Então, hoje nós vamos ver o combate, né, do medo, ou combatendo o medo, né? Então, o medo é um grande problema, né? Então, a mensagem aqui para nós nessa noite é: não tenha medo, ou não temas,
né? E você sabia, meus queridos irmãos, ou vocês sabiam que este é o mandamento mais repetido na Bíblia? Mais de 300 vezes Deus fala, né, ou ordena a seu povo que não tenha medo. E por quê? Deus sabe que o medo, meus queridos irmãos, além de roubar o nosso potencial de vida, né, que fica subjugado pelo dragão do medo, como disse aí o psiquiatra cristão Paul Tournier, né, o medo também nos força a reverenciar os objetos ou as pessoas, né, de nossos temores. Sim, isso mesmo, né? Além de nos paralisar, o medo nos faz, de alguma forma, adorar, reverenciar aquelas coisas ou pessoas que nós tememos. Então, o medo nos governa para o bem ou para o mal. Então, Êxodo 20, versículo 20, né, diz lá: Moisés disse ao povo, não tenham medo, ou seja, dos relâmpagos e trovões do monte. Deus veio para prová-los, ou veio prová-los para que o temor de Deus, né, esteja em vocês e os livre de pecar. Então, percebam que o medo nos acompanha e nos governa desde a mais tenra idade, né? Medo da separação dos pais, medo de monstros, medo de fantasmas, né? Medo de assombração, medo de estranhos, né? Nós crescemos, mas os medos continuam sempre maiores do que nós, né? Nunca nos abandonam, não é mesmo? Então veja o seguinte: medo de perder alguém, né? Medo de adoecer, né? Medo de morrer, medo de acidente, medo de tragédia, medo de perder, medo de pobreza, medo de gente, medo de crítica, medo de animais ou insetos, medo de escuro, medo de altura, né? Medo de elevador, medo de lugar fechado, medo de compromisso, né? Medo de lugares cheios, medo de lugares vazios, né? A lista de medos e fobias é impressionante. Então, eu separei aqui, né, 10 tipos de medo bastante curiosos, né, pesquisando aqui sobre a questão do medo, né. Tem a panterofobia, né, que é o medo da sogra, né, panterofobia, medo da sogra, né, androfobia, medo de homens, né, ginecofobia, medo de mulheres, ablutofobia, medo de tomar banho, né, tem alguns aí, né, com esse medo, ablutofobia, né, filemafobia, né, medo de beijar, filofobia, medo de se apaixonar, né, fronemofobia, medo de pensar, né, imagina aí, né, geleofobia, medo de rir, estupofobia, né, medo de gente estúpida ou de pessoas estúpidas, e a ergofobia, né, medo de trabalho. Aqui eu mudaria esse nome, botaria preguiçofobia, né, mas enfim, a psiquiatria tem uma lista com mais de 200 tipos de fobias compilados, né? Então, realmente, meus queridos irmãos, não existe sensação que se compare, né, à das garras geladas do medo. Então, quando de súbito, né, nós somos tomados pelo medo, o corpo todo gela e nós ficamos paralisados, né? Isso é horrível, né? Não é verdade? Então, ter medo, no entanto, não é de todo ruim. Deus nos atribuiu o medo para que usássemos de sabedoria ao nos proteger do perigo e do inesperado, né? Provérbios 1:7, né? O temor, ou seja, a obediência reverente, a adoração submissa do Senhor, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Êxodo 20:20, né? Que nós já falamos, Moisés disse ao povo, não tenham medo. Né? Deus veio prová-los para que o temor de Deus esteja em vocês e os livre de pecar. Então, o medo nos supre com surtos instantâneos de força, de velocidade, de sabedoria e também atenção, né? Justamente quando nós mais precisamos deles. Quem aí já correu com medo de alguma coisa, né? E vê que de fato a gente ganha uma velocidade tremenda quando você corre com medo de alguma coisa, né? A força nem se fala. Então, o medo é um instinto básico de sobrevivência, né? Que é bem-vindo desde que permaneça racional, né? Sob o controle da fé, nas promessas de Deus, principalmente na graça futura de Deus. Então, há também o tipo de medo que especialistas chamam, né, de fobia, né? Que é resultante do desequilíbrio, né, entre medo e fé. Então, todas as vezes que tiramos os olhos da fé nas promessas de Deus, nós ficamos vulneráveis ao medo.
Então Moisés deixou isso claro no texto que nós lemos no início, né? Deuteronômio 1, no versículo 26. Vocês, contudo, não quiseram ir, vocês não quiseram tomar posse da terra. Por quê? Porque vocês não confiaram no Senhor, o seu Deus, versículo 32, né? Então, versículo 26 e versículo 32, aí de Deuteronômio 1, né? Porém, vocês não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. E no versículo 32, mas nem por isso creste no Senhor vosso Deus, né? Ou seja, vocês não confiaram no Senhor, seu Deus. Então, disse que 1 em cada 10 pessoas, né, sofre de algum tipo de fobia. As outras 9 pessoas, elas não são controladas por medos irracionais, mas ainda assim lutam contra as várias formas de medo e terror diante do futuro, né? De situações, de circunstâncias, de objetos, né? De animais, pessoas e até lugares. Então, meus queridos irmãos, a pergunta é: como combater o medo, né? Buscarmos então a resposta para os nossos medos. Antes, porém, né, nós vamos buscar aqui a resposta para os nossos medos, mas antes, vejamos o que o medo ele é capaz de fazer e por que ele é tão sério e pode ser tão nocivo e até mesmo pecaminoso. Então, antes de buscarmos as respostas para os nossos medos, vejamos aqui como o medo, ou o que o medo é capaz de fazer e por que é tão sério e pode ser tão nocivo, né, até pecaminoso. Então, em primeiro lugar, voltando aí para Deuteronômio capítulo 1, o medo ele desrespeita o plano de Deus. Versículo 19 ao versículo 21, Deuteronômio 1, versículo 19 ao 21, o medo ele desrespeita o plano de Deus. Diz assim: então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vistes, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos ordenara. E chegamos a Cádiz Barneia. Então eu vos disse: tende chegado à região montanhosa dos amorreus que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor teu Deus te colocou esta terra diante de ti. Sobe, possua, como te falou o Senhor, Deus de teus pais. Não temas e não te assustes. Então percebam aqui que o medo desrespeita o plano de Deus. Mesmo depois de tudo que enfrentaram, né, ao sair vitoriosos do Egito, depois de tudo que enfrentaram e terem rompido no deserto, depois de vencerem o exército de Faraó, as ondas do Mar Vermelho e os desafios da jornada, os hebreus não conseguiram enfrentar o último obstáculo, né, o medo. Então pode ser que você chegue ao limiar das maiores promessas de Deus, mas nunca conseguirá desfrutá-las, pois deixará que o medo domine a sua vida. Então o Senhor ele tem planos maravilhosos para nós, mas muitas vezes o medo desrespeita cada um desses planos. Então ouça com atenção as palavras de Paulo, 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo 1, versículo 7. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, ou seja, pior tipo de temor, medo e covardia. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Isto é, a demonstração ou chamado à estabilidade de mente, né? A moderação e autocontrole, né? Autocontrole e moderação. Então, o poder do qual Paulo fala nos faz avançar diante da incerteza. O amor lança fora o medo. E o equilíbrio não nos deixa ocupar a mente com coisas irracionais, né? Falsas, impossíveis de acontecer. Então, meus queridos irmãos, Deus tem planos maravilhosos, em especial a glorificação no céu. Então, não deixemos que o medo, né, desrespeite os planos do Senhor. Filipenses 1,6, aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la, né, até o dia de Cristo Jesus. Então, precisamos nos agarrar à promessa de Deus, né? Como Paulo vai dizer aí em Romanos 8, versículo 15, pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, né, ou viver preso, cativo, controlado, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, né, por meio do qual clamamos Abba Pai.
Então, meus queridos irmãos, Deus tem planos maravilhosos, mas percebamos que o medo, ele é capaz de fazer coisas que a gente às vezes duvida, né? O medo desrespeita o plano de Deus. Isso é tão sério e pode ser tão nocivo, né? E até mesmo pecaminoso, né? Então, não permita que o medo desrespeite os planos de Deus para a sua vida. Você não está só, nós não estamos só, né? Deus, o Pai, é por nós, né? Deus não nos deu espírito de medo, mas de poder, amor e equilíbrio. Então percebam aqui que o medo também distorce o propósito de Deus. O medo, ele tem ação bem previsível. O medo tem ação bem previsível. Percebam aqui, ele distorce a nossa visão, rouba-nos a perspectiva. Veja o que Moisés diz, Deuteronômio 1, 27. Deuteronômio 1, 27. Veja aí o que Moisés diz ao resumir aí a atitude do povo de Deus, né, em face do medo. Versículo 27. Murmurastes nas vossas tendas e dissestes: tem o Senhor contra nós ódio. Por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Então o medo distorce os propósitos de Deus, né? Então o medo revela o pior de nós, meus queridos irmãos. Quando nós sentimos medo, nós somos tentados a acusar, a ofender, a desconfiar, a desrespeitar, reclamar, culpar, mentir, etc. Então, tudo para nos protegermos a nós mesmos e não termos que admitir que estamos com medo e que precisamos, então, recobrar a fé nas promessas de Deus. Então, o propósito de Deus não era aniquilar o povo hebreu, mas dar-lhes a terra prometida. Claro que havia sim alguns gigantes na terra, mas o maior gigante não estava lá em Canaã. O maior gigante estava no coração do povo. O maior gigante era o medo na alma deles. Então, Números, capítulo 13, vamos ler esse texto. Números, capítulo 13, o texto paralelo em Números 13, versículos 32 e 33, que diz assim: e espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram: a terra para a qual fomos em missão, de reconhecimento, devora os que nela vivem. Todos os que vimos são de grande estatura. Vimos também os gigantes, os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e a eles. Meus queridos irmãos, quanto exagero, quanta mentira, quanta distorção. Tudo isso por medo de encarar o propósito de Deus. O medo, ele é um câncer realmente. Quanto maior o medo sem a fé, mais fraco o raciocínio e mais forte a distorção dos propósitos de Deus. Então, percebam aqui que os hebreus, eles achavam que Deus queria aniquilá-los por causa do medo e distorcem aqui o propósito de Deus, O medo faz isso, o medo distorce o propósito de Deus. Então, quão perigoso, é o medo, ou pode se tornar o medo tão nocivo e até mesmo pecaminoso. O medo desrespeita o plano de Deus, Em segundo lugar, o medo distorce o propósito de Deus. Mas tem mais. Em terceiro lugar, o medo, ele desencoraja o povo de Deus. O medo, ele é contagioso, Quando alguém cede ao medo, essa pessoa transforma o mundo ao seu redor num ambiente desencorajador. Deuteronômio 1, 28. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração, dizendo: maior e mais alto do que nós é este povo. As cidades são grandes e fortificadas até os céus. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então percebam aqui, o medo, ele esgota a nossa força e nos usa para exaurir a vitalidade das pessoas que amamos e estão ao nosso redor. Então veja aqui, meus queridos irmãos, que impressionante, Dos 12 espias, 10 voltaram com um relatório negativo. E esses 10 contaminaram uma nação inteira. As esperanças e os sonhos dourados dos hebreus, a terra, segurança, novo começo, ficaram arruinados durante anos pelo medo contagiante de apenas 10 homens. Então o medo contagia e desencoraja o povo de Deus. Em quarto lugar,
O medo desconsidera as promessas de Deus. Olha os versículos 29 ao 33. Deuteronômio 1, 29 ao 33. Então eu vos disse: não vos espanteis nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai adiante de vós, ele pelejará por vós segundo tudo o que fez conosco diante de vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde vistes que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva a seu filho, por todo o caminho pelo qual andastes até chegardes a este lugar. Mas nem por isso crestes no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos procurar o lugar onde deveríeis acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havíeis de andar, e de dia na nuvem. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, o medo desconsidera as promessas de Deus. O que Deus estava aqui ordenando e mandando, né, a este povo era tomar posse, era que o povo tomasse posse da terra. Não era nada sem procedência, né? Era, aliás, aqui o convite do Deus que os havia acompanhado por toda a jornada, né? Dando provas atrás de provas de que ele era por eles e estava com eles. Bastava então ao povo parar, olhar para trás, certificar-se do cuidado de Deus e depois olhar para frente com fé na promessa de Deus. Mas o medo desconsidera as promessas de Deus. Havia sim gigantes diante deles, mas maior ainda era o gigante do medo na alma deles, fazendo-os ali desconsiderar as promessas de Deus. Mas tem mais. Então percebam aqui o quanto pode se tornar perigoso, a questão aqui do medo, o quanto ele pode ser tão nocivo e até mesmo pecaminoso. Pois o medo, ele desrespeita o plano de Deus em primeiro lugar, o medo distorce o propósito de Deus em segundo lugar, o medo desencoraja o povo de Deus em terceiro lugar, e o medo desconsidera as promessas de Deus, como acabamos de ver. Mas ainda há mais. O medo, ele desobedece aos princípios de Deus. Deuteronômio 1, 26. Porém, vós não quisestes subir, mas fostes rebeldes à ordem do Senhor. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus. Meus irmãos, sejamos francos. Medo é a mais pura e a mais simples desobediência levada ao extremo. Ele nos impede de aceitar as promessas de Deus. Por isso que o Senhor repete mais de 300 vezes na Bíblia: não tenham medo, não temas. O medo desobedece aos princípios de Deus. Então, olhando para tudo isso, olhando para esses perigos, do medo aqui, como ele pode ser perigoso e até mesmo pecaminoso, como enfrentar e vencer o gigante do medo? Como aceitar o chamado de Deus, vencendo cada um dos medos que a cada instante tentam nos paralisar? Então, leiam comigo aqui um trecho do diário de Davi, o homem que derrubou o gigante Golias, também enfrentou medos gigantescos, mas ele soube derrotá-los. E como foi que Davi fez isso? Veja comigo o Salmo 27, por exemplo. Esse salmo, ele pode ser quebrado em 4 partes. Vamos ver então o Salmo 27. Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei: que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu pavilhão, no recôndito do seu tabernáculo me acolherá. Elevar-me-á sobre uma rocha.
Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifício de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz. Eu clamo, compadece-te de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio. Não me recuses, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana, por causa dos que me espreitam. Não me deixes à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Então percebam aqui esse Salmo 27, por exemplo. Esse salmo ele pode ser quebrado em 4 partes, como eu disse. Em primeiro lugar, o versículo 1, nós vemos a parte da confissão. Então, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? Então, o versículo 1 do Salmo, que também serve para revelar o tema do mesmo, nos ensina que para vencer o medo, a primeira coisa que devemos fazer é identificá-lo e confessá-lo a Deus. Parece que aqui, meus queridos irmãos, em especial o medo de Davi, era o que malfeitores poderiam fazer contra ele. Quem, Pronome intransitivo aqui, pronominal intransitivo, que pessoa? E ele diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que pessoa terei medo? O Senhor é o meu forte refúgio, de que pessoa terei medo? Então, percebam aqui, em primeiro lugar, para vencer o medo, ou para combater o gigante do medo, reconheça e confesse o medo diante de Deus. Ele é luz, salvação e refúgio. Na segunda parte do Salmo, nós vemos aqui a fé. Então, após identificar e confessar seu medo, a parte da confissão, Davi, então, começou a confrontá-lo com fé nas promessas de Deus. Versículos 2 ao 6. Quando homens maus avançarem contra mim para destruir-me, eles, meus inimigos e meus adversários, é que tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra mim, meu coração não temerá. Ainda que se declare guerra contra mim, mesmo assim, estarei confiante. Uma coisa pedir ao Senhor é o que procuro. Que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Então triunfarei sobre os inimigos que me cercam, em seu tabernáculo oferecerei sacrifícios com aclamações, cantarei e louvarei ao Senhor. Então a primeira parte do Salmo traz confissão, reconheça e confesse o medo. A segunda parte traz a fé, Após identificar e confessar seu medo, Davi, ele começou a confrontá-lo com fé nas promessas de Deus. E aí Davi parte para a súplica, Subitamente as palavras de Davi se transformam. Então a confissão de fé transmuta em súplica por socorro. Ou seja, enfrentamos o medo com fé e oração. Ouve a minha voz quando clamo ao Senhor, tem misericórdia de mim e responde-me. A teu respeito diz o meu coração, busque a minha face, a tua face, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu tens sido o meu ajudador. Meus queridos irmãos, a quarta parte do Salmo vai para a ação. Após confissão, fé e súplica, vem a ação. Versículo 14. Espera no Senhor, seja forte, a NVI, Coragem, espere no Senhor. Na revista atualizada, espera pelo Senhor, tem bom ânimo. E fortifique-se o teu coração, espera, pois, pelo Senhor. Interessante, Como pode ser a ação se Davi diz, espera no Senhor? Meus queridos irmãos,
salmista ele não está nos convidando à inércia. Pelo contrário, Davi está convidando o povo de Deus a seguir com força e coragem, com fé no Senhor. E com essa fé no Senhor, Davi está convidando o povo de Deus a seguir com força e coragem, com fé no Senhor, esperando no Senhor. Não fosse assim, meus queridos, não faria qualquer sentido ele dizer, no mesmo versículo que ele disse, ou seja, seja forte, coragem. Então Davi nos está dizendo aqui, meus queridos irmãos, que após confessarmos o medo, abraçarmos as promessas de Deus pela fé, suplicar a Deus em oração, o que devemos fazer é seguir com força e coragem a vida que Deus nos deu, esperando em Deus. Você já notou que as crianças, elas gostam de... o que elas mais gostam nas brincadeiras de esconde-esconde? O que elas mais gostam na brincadeira de esconde-esconde não é de se esconder. O que as crianças mais gostam ao brincar de esconde-esconde é de serem achadas. Algumas vezes elas até chegam a dar dicas de onde estão para que nós os encontremos. As encontremos mais rapidamente, Se demorarmos muito para achá-las, perde a graça, não é mesmo? Então, de certa forma, nós somos como essas criancinhas. Nós vivemos em um mundo mau, cheio de pecados, escuro e assustador. Não é sem motivos, portanto, meus queridos irmãos, que tantas vezes o medo congela a nossa alma. Por isso que, iguaizinho às crianças, brincando de esconde-esconde, nós esperamos ser achados. E logo, rapidamente, achados por Deus. Nós ansiamos pela certeza de que Deus sabe exatamente onde estamos. E graças a Deus, meus queridos, que Ele sabe sim onde nós estamos. Isaías 49, 15 e 16, Pode a mãe esquecer o bebê que mama, abandonar o filho que deu à luz? Pois mesmo que a mãe ou que as mães esqueçam, eu nunca esquecerei você, nunca. Veja, escrevi seu nome na palma da minha mão, nunca perco de vista os muros que você está reconstruindo. Então, meus queridos irmãos, a exortação nessa noite é: não temas. Romanos 8, versículos 31 e 32. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Meus queridos irmãos, não tenha medo, pois nada será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8, 39. E aí, quando vier o medo, o que é que nós vamos fazer? Em primeiro lugar, reconheça o medo e confesse a Deus. Em segundo lugar, entregue o medo a Deus em oração. Em terceiro lugar, resista ao medo com fé. E em quarto lugar, haja com fé. Siga adiante com força e coragem. Então, Deuteronômio 31, versículo 6. Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados por causa de coisa alguma. Pois o Senhor, seu Deus, vai com vocês. Nunca os deixará, nunca os abandonará. Então combata o medo com fé nas promessas de Deus em Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Então, combata o medo com fé nas promessas de Deus em Cristo. Combata o medo com o auxílio da família da fé. 2 Timóteo 1,16. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me reanimou e não se envergonhou por eu estar preso. Meus queridos irmãos, tenhamos cuidado com o medo. Ele é perigoso. Como nós vimos, o medo ele pode ser tão nocivo e até mesmo pecaminoso. Pois olhando aqui para o exemplo do povo de Deus, o medo diz respeito ao plano de Deus. O medo distorce o propósito de Deus. O medo desencoraja o povo de Deus. O medo desconsidera as promessas de Deus. O medo desobedece os princípios de Deus. E aí, como combatê-lo?
confissão, fé, súplica, ação, né? Então, em primeiro lugar, reconheça e confesse o medo. Entregue o medo a Deus em oração. Resista ao medo com fé e haja com fé. Siga adiante com força e coragem. Então, meus queridos irmãos, que nessa noite possamos aprender esta lição, para que possamos então combater o gigante do medo, que sempre está presente em nossas vidas. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar. Vamos agradecer a Deus por mais essa oportunidade, por essa lição que nós tivemos nessa noite, para que possamos então combater o medo de forma a glorificar o Senhor. Pai Santo, Pai querido, obrigado pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado, ó Pai, por esse momento que estivemos, mesmo que breve, refletindo, ó Pai, na tua santa palavra. Que possamos, ó Pai, colher as lições e aplicarmos às nossas vidas. Que o Senhor, Pai, possa abençoar e fortalecer os irmãos. Cada um, ó Pai, daqueles que têm, ó Deus, enfrentado os seus medos. Ajuda-os, Pai, a combater esse gigante da alma. Dá-lhes sabedoria, ó Pai, através da tua palavra, para que eles possam, Deus, fazer conforme a tua vontade e assim glorificar o Senhor. Pois tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante de ti agradecidos. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos, e continuemos aí orando, pedindo ao Senhor, daqui 8 dias, quarta-feira que vem, se assim Deus nos permitir, se tudo caminhar bem e a Maracanaú entrar aí na fase 2, nós estaremos reunidos quarta-feira que vem, se for a vontade do Senhor. Continuemos em oração por isso. Que Deus nos abençoe. Um abraço e até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir.